Hoje a gente vai fundo na trajetória de Jair Messias Bolsonaro. Vamos a documentos, registros oficiais, reportagens para mapear desde o começo, sabe? A carreira militar, a presidência, até chegar na situação atual. Inelegível e, bom, investigado. Nossa missão aqui é desvendar os eventos, as políticas, as polêmicas que moldaram essa figura tão central e, é claro, polarizadora da nossa política recente. Vamos começar pelas origens. Ele nasceu em 55, foi registrado em Campinas, mas as raízes são de Glicério, né, interior de São Paulo. Filho de um dentista prático, que era algo comum na época, sem formação oficial, um morien humilde que ele usou depois, né, para construir aquela imagem de outsider. Daí ele foi para a carreira militar. Se formou na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, já na época do regime militar. Como é que ele era lá como cadete? Olha, os registros falam num desempenho, digamos, razoável nos estudos. Mas ele se destacava fisicamente, né? Tanto que tinha um apelido de cavalão. Mas o ponto de virada mesmo veio depois, já como capitão. Em 86 ele escreveu aquele artigo para Veja. Ah, sim, o salário está baixo. Exato, criticando os salários dos militares. Isso rendeu para ele 15 dias de prisão. E logo depois, em 87, a mesma revista acusou ele de planejar explodir bombas em quartéis. Nossa, pesado. Muito. Ele chegou a ser considerado culpado por um conselho militar. Mas aí veio a surpresa. Foi absolvido pelo Superior Tribunal Militar, o STM, em 88. Essa absolvição, então foi aí que tudo mudou para ele. Deu aquela imagem de rebelde e abriu a porta para a política. Com certeza. Foi o empurrão que faltava. Com essa fama de contestador dentro do Exército, a transição foi bem rápida. Ele foi para a reserva e no mesmo ano, 88, já era vereador no Rio. E em 1990, começou aquela longa jornada como deputado federal. Quase 30 anos, né? Sempre ali no chamado Baixo Clero. Aquele grupo com menos influência individual nos partidos, né? E ele passou por vários partidos nesse tempo todo. Muitos. PDC, PP, PPR, PPB, PTB, PFL, PSC, PSL e agora está no PL. E nesses quase 30 anos de Câmara, o que fica de marca da atuação dele? Porque, assim, projeto aprovado mesmo foram poucos, né? Só 2 que viraram lei. Aquele da isenção de IPI para informática e a controversa pílula do câncer. Isso. A notoriedade dele veio muito mais das falas polêmicas, né? Defesa da ditadura, os ataques à deputada Maria do Rosário, declarações sobre LGBTs, quilombolas. E o momento, assim, que deu muita projeção nacional para ele foi a votação do impeachment da Dilma, em 2016. A homenagem ao Ustra. Exatamente. Dedicar o voto ao coronel brilhante Ustra, que a justiça reconheceu como torturador. Aquilo ali sinalizou bem a posição dele e o catapultou na direita. E com essa projeção toda, veio a campanha de 2018. Como é que ele montou essa candidatura que acabou sendo vitoriosa? Foi um tripé, basicamente. Um discurso forte de nacionalismo, conservadorismo nos costumes e uma promessa de agenda econômica liberal. Essa parte econômica veio muito pela figura do Paulo Guedes, né, que atraiu o mercado financeiro. E ele soube usar o sentimento antipetista, né? Muito. Capitalizou demais o antipetismo e aquele discurso antissistema que estava forte na época. E aí teve um atentado em Juiz de Fora. A facada. Sim. Aquilo, de certa forma, acabou sendo um catalisador. Para alguns, humanizou a imagem dele. E, estrategicamente ou não, tirou ele dos debates. A campanha digital, principalmente via WhatsApp, foi muito, muito agressiva. Direta com a base. Gerou até acusações de disparo em massa ilegal. Mas isso foi arquivado depois, né? Pelo TSE. Foi, em 2021. E ele conseguiu apoios importantes, né? Agronegócio, setores empresariais. Chegando na presidência, 2019 a 2022, a agenda liberal do Guedes conseguiu avançar em alguns pontos. A gente viu o auxílio emergencial, que foi gigante na pandemia, depois virou Auxílio Brasil, vários marcos regulatórios importantes, saneamento, gás. Sim, e teve a privatização da Eletrobras, várias concessões, a digitalização de serviços pelo gov.br, que foi um avanço. E aquela medida de 2022, né? O corte de impostos nos combustíveis para tentar segurar a inflação. Exato, mas a presidência também foi um período de muita crise, né? A gestão da pandemia foi
muito controversa. A postura negacionista dele, o gripezinha, a defesa do tratamento precoce, os atrasos nas compras de vacinas, tudo isso pesou muito. E a CPI da Covid no Senado, que pediu o indiciamento dele por vários crimes. 9 crimes, incluindo contra a humanidade. E as relações com as outras instituições, sempre tensas. Ataques constantes ao STF, ao TSE, aquela campanha contra as urnas eletrônicas. Aquela reunião com os embaixadores foi um marco disso, né? Sem dúvida. Muita hostilidade com a imprensa também. E a aliança com o Centrão, que foi viabilizada pelo tal orçamento secreto. Que depois o STF declarou inconstitucional. E as investigações? As que já existiam e as que surgiram. O caso das rachadinhas envolvendo o filho Flávio continuou ali, né? Sim, sempre nos holofotes. E as suspeitas de ligação da família com milicianos, como o Adriano da Nóbrega. Isso também foi muito explorado. E mais recentemente vieram outros casos. As joias da Arábia Saudita. Que levaram a PF a indiciar Bolsonaro por peculato, lavagem de dinheiro. E a investigação sobre o uso dos cartões corporativos, que ganhou força com a delação do Mauro Cid, né? O ex-ajudante de ordens. Pois é, o Cid confirmou o uso para despesas pessoais. Todo esse conjunto, né, contribuiu para a derrota em 2022. Ele foi o primeiro presidente a não conseguir a reeleição. Depois da eleição, veio aquele silêncio. A viagem para os Estados Unidos antes da posse do Lula. Quebrou a tradição da faixa presidencial. Um clima bem intenso que acabou culminando nos atos de 8 de janeiro de 2023. Sim, a invasão e depredação das sedes dos 3 poderes. E Bolsonaro está sendo investigado no STF como possível incitador, autor intelectual daquilo. O que nos leva para hoje, né? Junho de 2025. A situação dele. Inelegível até 2030, a decisão do TSE foi por abuso de poder político naquela reunião com os embaixadores. Isso, e ele é alvo de vários outros inquéritos ainda. Mas politicamente ele continua sendo a figura central da oposição, é presidente de honra do PL. Faz manifestações, mobiliza a base. E está com um foco muito claro em 2026, eleger uma maioria no Congresso. E ele mesmo disse que com 50% do Congresso daria para mudar o destino do Brasil. Olhando para trás, fica essa dualidade mesmo. De um lado, algumas reformas econômicas importantes, programas como o auxílio emergencial. Por outro lado, muita instabilidade política, essa tensão constante entre os poderes, a gestão da pandemia super criticada e agora um futuro pessoal incerto, com a inelegibilidade e as investigações. Mas o fenômeno político, o bolsonarismo, esse parece que continua vivo, né? Mesmo com a derrota eleitoral dele. Segue mobilizado. E isso deixa uma questão no ar, né? Pra gente pensar. Qual o impacto para a nossa política ter um movimento tão forte, tão mobilizado, mas com o líder principal fora da disputa presidencial? E essa energia toda sendo canalizada para o legislativo. O que será que isso diz sobre como o bolsonarismo pode evoluir? Qual vai ser o impacto disso no futuro, mesmo sem o Bolsonaro na urna para presidente? Fica aí a reflexão.